Lucas capítulo 5. Jesus cura um paralítico. 17 Um dia Jesus estava ensinando, e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia e da Judeia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. 18 Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. 19 Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. 20 Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. 21 Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. 22 Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? 23 O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? 24 Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. 25 No mesmo instante o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. 26 Todos ficaram muito admirados, e, cheios de medo, louvaram a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Jesus e Levi. 27 Depois disso Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. 28 Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. 29 Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos, e outras pessoas estavam sentadas com eles. 30 Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? 31 Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. 32 Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Jesus e o jejum. 33 Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os discípulos do Senhor não jejuam. 34 Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. 35 Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim eles vão jejuar. 36 Jesus fez também esta comparação: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. 37 Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde, e os odres ficam estragados. 38 Não. Vinho novo deve ser posto em odres novos. 39 Ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz: o vinho velho é melhor. Segundo Reis capítulo 8. A mulher de Sunem volta para sua terra. Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar 7 anos naquela terra e, por isso, ela devia sair de lá com a sua família e ir morar em outro lugar. 2 Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. 3 Quando passaram os 7 anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei a fim de pedir que devolvessem a sua casa e as suas terras. 4 O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito.
5 Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito o morto viver de novo. Nesse momento a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Geazi disse: ó rei, aqui está a mulher, e aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. 6 O rei fez perguntas à mulher, e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que ela havia estado fora. Eliseu e o rei da Síria. 7 Eliseu foi até a cidade de Damasco numa época em que o rei Ben-Hadad, da Síria, estava doente. Quando o rei soube que Eliseu estava lá, 8 Disse a Azael, um dos seus oficiais: leve um presente para o profeta e peça a ele que consulte a Deus, o Senhor, para saber se vou ficar bom. 9 Então Azael carregou 40 camelos com todos os tipos dos mais finos produtos de Damasco e foi falar com Eliseu. Quando se encontrou com ele, disse: o rei Ben-Hadad, que é como se fosse seu filho, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da sua doença. 10 Eliseu disse: o Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. 11 Ficou olhando firmemente para Azael durante tanto tempo, que ele ficou sem jeito. De repente, Eliseu começou a chorar. 12 Azael perguntou: por que é que o Senhor está chorando? Eliseu respondeu: porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. E continuou: você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel, vai matar os moços, esmagar as crianças e rasgar a barriga das mulheres grávidas. 13 Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Perguntou Azael. Eu não sou ninguém. O Senhor Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria. Respondeu Eliseu. 14 Azael voltou até o lugar onde estava o rei Ben-Hadad, e este lhe perguntou: o que foi que Eliseu disse? Ele disse que o Senhor vai ficar bom, com certeza. Respondeu Azael. 15 Mas no dia seguinte Azael pegou um cobertor, molhou bem e com ele sufocou o rei. E Azael ficou no lugar de Ben-Hadad como rei da Síria. O reinado de Jeorão, de Judá. 16 No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, se tornou rei de Judá. 17 Quando isso aconteceu, Jeorão tinha 32 anos de idade. Ele governou 8 anos em Jerusalém. 18 A mulher dele era filha do rei Acabe, de Israel, e Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel, como a família de Acabe havia feito. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor. 19 Mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com seu servo Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. 20 Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. 21 Por isso, Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Zair. Ali eles foram cercados pelos edomitas. Para escapar, Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite, e os soldados de Jeorão fugiram para as suas casas. 22 Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época a cidade de Libna também se revoltou. 23 Todas as outras coisas que Jeorão fez estão escritas na história dos reis de Judá. 24 Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. O reinado de Acasias, de Judá. 25 No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, se tornou rei de Judá. 26 Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atália e era filha do rei Onri, de Israel. 27 Por ser aparentado com o rei Acabe pelo casamento, Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus, o Senhor. 28 O rei Acasias se juntou com o rei Jorão, de Israel, a fim de guerrear contra o rei Hazael, da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote Gileade, e Jorão foi ferido na batalha. 29 Então ele voltou para a cidade de Jezreel a fim de tratar dos ferimentos, e Acasias foi até lá para visitá-lo.
Segundo Reis capítulo 9, Jeú é ungido para ser rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: apronte-se e vá à terra Moete e Gileade. Leve este jarro de azeite 2 e, quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. 3 Aí derrame azeite na cabeça dele e diga: o Senhor Deus anuncia que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. 4 Então o jovem profeta foi à terra Moete e Gileade. 5 E lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: eu trouxe uma mensagem para o Senhor. Jeú perguntou: com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo. Respondeu ele. 6 Então os dois foram para uma sala, e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: o Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto: eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. 7 Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. 8 Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. 9 Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baasa, filho de Aías. 10 Jezabel não será sepultada. O seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. 11 Jeú voltou para o lugar onde estavam os seus companheiros, e eles perguntaram: tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria. Respondeu Jeú. 12 Não sabemos, não. Disseram eles. Conte o que ele disse. Jeú contou. Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto: eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. 13 No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar, tocaram a corneta e gritaram: Jeú é o rei. Jeú mata Jorão. 14:15 Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote Gileade, na batalha contra o rei Hazael, da Síria. Por isso, Jeú disse aos seus colegas oficiais: se vocês estão do meu lado, não deixem que ninguém saia escondido de Ramote Gileade para ir avisar os moradores de Jezreel. 16 Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado, e o rei Acasias, de Judá, se encontrava ali fazendo-lhe uma visita. 17 Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e os seus soldados chegando e gritou: vejo alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. 18 Um mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: o rei quer saber se o Senhor vem como amigo. Isso não é da sua conta. Respondeu Jeú. E mandou: passe para trás de mim. O guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. 19 Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú. E novamente ele respondeu: isso não é da sua conta. Passe para trás de mim. 20 Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando. E disse também: o chefe do grupo está guiando seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú faz. 21 Aprontem o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado, e então ele e o rei Acasias saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Jeú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou: 22 Você veio como amigo? Jeú respondeu: como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? 23 Então Jorão virou o seu carro e fugiu, gritando para Acasias: é uma traição, Acasias. 24 Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha, que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração, e ele caiu morto no seu carro de guerra.
25 Aí Jeú disse a Bidkar, o seu ajudante: pegue o corpo dele e jogue no campo que era de Nabote. Lembre que, quando nós dois estávamos juntos, andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus disse estas palavras contra Acabe. 26 Ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos. E prometo que castigarei você aqui, neste mesmo campo. E Jeú ordenou ao seu ajudante: pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, o Senhor. A morte de Acasias. 27 O rei Acasias, de Judá, viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro na direção da cidade de Bet-Agã. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados: matem Acasias também. E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Ibleão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megido, onde morreu. 28 Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. 29 Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Jezabel é morta. 30 Jeú chegou a Jezreel, e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio, olhando para a rua. 31 Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: olá, Zimrim, assassino do seu senhor. 32 Jeú olhou para cima e gritou: quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele de uma janela. 33 E Jeú lhes disse: joguem essa mulher daí. Eles a jogaram, e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro. 34 E entrou no palácio. E, depois que comeu e bebeu, disse: peguem aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é filha de um rei. 35 Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. 36 Então eles voltaram, contaram a Jeú, e este disse: foi isto que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias, da cidade de Tisbé: os cachorros comerão o corpo de Jezabel perto da cidade de Jezreel. 37 Os seus restos serão espalhados ali como estérco, e assim ninguém poderá dizer: esta era Jezabel.